Olá pessoal, professor Wilson Cândido de volta com mais um vídeo da série Por Mais Leitura, dessa vez conversando sobre autismo e o CID-11. Para a gente entender esse documento, que entrará em vigor em breve, é preciso que a gente compreenda um pouquinho o processo anterior a ele. Por exemplo, nós tínhamos o DSM-4 e o CID-10. Nesses dois documentos, que são escalas de avaliação para o fechamento de diagnóstico por parte dos médicos, o autismo vinha no DSM-4 como transtorno invasivo do desenvolvimento e no CID-10 como transtorno global do desenvolvimento, que trazia subtipos dessa condição, que era intitulado com letrinhas e numerais tipo F84 ponto alguma coisa para classificar cada subtipo do autismo. Em 2013 e 2014 foi lançado o DSM-5. DSM é Manual Diagnóstico e Estatístico dos Transtornos Mentais, nesse caso, 5ª edição, que quem elabora é um grupo de estudiosos da Associação Americana de Psiquiatria. Nesse novo documento, que foi elaborado em 2013 e 2014, o autismo entra em um capítulo chamado Transtornos do Neurodesenvolvimento e é classificado como transtorno do espectro do autismo, em níveis leve, moderado e severo, 1, 2 e 3, precisando de apoio substancial e apoio muito substancial. O autismo é classificado por prejuízos na comunicação social, que é fala, comunicação e interação social, e pela presença de comportamentos, atividades ou interesses que têm um padrão de repetição, que é chamado díade do autismo. E aí traz algumas características para a classificação diagnóstica do autismo. Esse documento, o DSM-5, ele é encaminhado para a Organização Mundial da Saúde, que é quem elabora o CID, a Classificação Internacional das Doenças, de todas as doenças, e pega esse documento de quadros associados a comportamentos, alterações de situações específicas de cognição, inteligência, quadros que a gente entende como dificuldades, transtornos, distúrbios diversos, e coloca dentro desse quadro de classificação das doenças, não por se tratar de uma doença, mas porque entra aí para a classificação diagnóstica por parte dos médicos. No CID-11, que foi lançado em 2018, será em breve parte dos novos documentos utilizados pelos médicos, esse capítulo, Transtornos do Neurodesenvolvimento, ganhará o nome de Distúrbio do Desenvolvimento Neurológico. Então, os nomes mudam, mas a conceituação e a caracterização de cada quadro continuará similar entre um documento e outro. O que era chamado lá no CID-10 de F84.0, no CID-11 será chamado de 6A02 ponto alguma coisa, que a gente vai colocar agora de forma explicativa para vocês. Então, 6A02 é transtorno do espectro do autismo de acordo com o CID-11. O que vai classificar esse diagnóstico de acordo com o CID-11 é se tem ou não deficiência intelectual e como se apresenta a capacidade de linguagem funcional. Se tem prejuízo, se é leve o prejuízo, se é ausente, como é que se encontra esse prejuízo, que é o que classifica o autismo. Por isso é importante que se entenda o que é deficiência intelectual, que é capacidade intelectual abaixo da média, com a idade mental inferior à cronológica, presente desde o início do neurodesenvolvimento até os 18 anos e com prejuízo em 2 ou mais áreas das habilidades adaptativas. Linguagem funcional ou comunicação social é a nossa capacidade de fazer uso da fala, da comunicação verbal ou não verbal, de forma funcional, onde eu diga o que quero ou o que sinto e o outro me entenda, e eu entenda esse outro, onde haja troca de informação, ok? Nesse contexto do CID-11, nós temos 6A02, que refere-se a transtorno do espectro do autismo. 6A02.0, quando eu falar de autismo, sem deficiência intelectual e com comprometimento leve, ou ausência de comprometimento da linguagem funcional. 6A02.1 é autismo com deficiência intelectual e com comprometimento leve ou ausência de comprometimento na linguagem funcional. 6A02.2 é autismo sem deficiência intelectual e com linguagem funcional prejudicada.
6A02.3 é autismo com deficiência intelectual e com linguagem funcional prejudicada. Lembrando que são sempre similares os dois termos, só que um tem a deficiência intelectual e o outro não tem. 6A02.4 é autismo sem deficiência intelectual e com ausência de linguagem funcional, seria os não verbais. 6A02.5 é autismo com deficiência intelectual e com ausência de linguagem funcional. Quando não tem uma clareza nessa condição, usa-se 6A02.Y, que é outro transtorno do espectro do autismo, né, especificado, e o 6A02.Z é quando tem o transtorno do espectro do autismo não especificado. Tá? Então, nós temos aí a presença ou a ausência da deficiência intelectual, a linguagem funcional com leve prejuízo ou sem prejuízo, ou prejudicada ou ausente, como classificação para a nova condição do autismo, a partir do uso dessa escala, que é o CID-11, que é uma escala utilizada pelos médicos. Para entender que a comorbidade de deficiência intelectual aumenta o prejuízo de funcionalidade desse autismo, o prejuízo leve, o prejuízo mais acentuado ou a ausência de linguagem funcional torna esse quadro sintomático com mais dificuldades em situações diversas, por isso a importância de se trabalhar especificamente os prejuízos de ordem intelectual e a capacidade aí do uso da fala ou do uso da comunicação não verbal como elemento de comunicação. Lembrando aos pais que o importante não é que seu filho fale, o importante é que seu filho se comunique, seja pela fala ou seja utilizando-se de um elemento alternativo qualquer, né, a partir do uso de figuras, a partir do uso de sinalizadores, contanto é que ele diga o que quer, que ele diga o que sente e que essa situação de troca de informação aconteça entre ele e vocês, entre ele e o professor, entre ele e os colegas e assim com as pessoas de ordem geral. Autismo é uma condição do neurodesenvolvimento que é chamado no CID-11 de distúrbio do desenvolvimento neurológico e é classificado agora com as letrinhas e numerais 6A02 ponto alguma coisa, dependendo se é sem deficiência intelectual, se é com deficiência intelectual, se tem ou não leve ou um acentuado prejuízo na capacidade de linguagem funcional, ou se não faz uso dessa linguagem funcional, que seriam os não verbais característicos, tá? Só para a gente entender como esses documentos funcionam, para que a gente tenha mais clareza na hora de fazer um diálogo com a família, explicando algumas questões que muitas vezes não ficam tão claras na cabeça de muitos deles, porque nem sempre se explica com uma acentuada capacidade de pontuação dessas questões, coisas relativas a isso. É importante que a gente apresente o diagnóstico à família, mas é importante que a família também entenda, a partir de cada profissional, o que é esse diagnóstico que o filho apresenta e quais são as dificuldades retratadas nesse diagnóstico e como ela pode participar desse processo. É interessante isso. Dicas de leitura, práticas pedagógicas para crianças de 0 a 3 anos, Descobrindo o Mundo da Educação Infantil, um livro super interessante, que vale a pena ser consultado por profissionais da educação, da saúde, entendendo aí questões de ordem geral para crianças, né, principalmente na primeira infância, aí, entre 0 e 3 anos de idade, ok? Esse é mais um vídeo da série Por Mais Leitura. Eu espero estar colaborando nesse período de confinamento com cada um de vocês e em breve traremos novos vídeos. Abraços e até breve.